Solte meu pai, e eu te faço caminhar. Foi exatamente isso que eu disse, do jeito que saiu do meu peito, na frente de todo mundo. Minha voz nem saiu tão alta, mas ecoou naquele tribunal da cidade de Chapecó, como se alguém tivesse parado o mundo por um segundo. E eu, Emily Damon, só consegui ficar ali, firme, mesmo com minhas mãos suando e minhas pernas tremendo. O juiz militar Rodrigo Ferraz, sentado na cadeira de rodas dele, ficou me olhando como se eu fosse maluca. Ele apertou os braços da cadeira com aquela força que só quem não quer perder o controle faz. E antes que eu pudesse falar qualquer outra coisa, os policiais que estavam atrás começaram a rir. Não foi um riso leve, foi aquele tipo de riso que machuca. Riso de deboche, como se eu fosse só uma menina sem noção que não entende nada da vida. Ouvi um deles comentar, achando que eu não escutaria. Olha a garotinha, querendo virar milagreira. Outro levou a mão na boca, fingindo espanto, rindo ainda mais alto. E eu lá, parada, ouvindo tudo, sem saber se meu rosto ia queimar de vergonha ou de raiva. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Mas mesmo assim, eu não dei um passo para trás. Meu pai, Carlos Damon, estava algemado, com aquela roupa laranja que não combina com nenhum inocente. Ele só me olhou daquele jeito que pai olha quando tem medo por você, mas ao mesmo tempo confia mais em você do que em qualquer outra pessoa. Era como se ele dissesse, não faça isso, mas também, por favor, não pare. E eu respirei mais fundo. Nesse momento, o promotor balançou a cabeça, rindo sozinho, como se aquilo tudo fosse um teatro barato em algum lugar de esquina. As pessoas que estavam sentadas atrás cochichavam, como se eu estivesse tentando vender uma mentira. Eu senti meu rosto ficar quente, mas não era vergonha, era certeza. Eu sabia o que vi, sabia o que senti. Sabia que meu pai não era culpado e sabia que aquele homem, aquele juiz que não dava um passo há anos, iria se levantar. Eu só não sabia como explicar isso para pessoas que já tinham decidido rir antes mesmo de ouvir. E foi ali, no meio daquela bagunça de risadas, deboche e olhares duros, que tudo dentro de mim disse para eu não recuar. Minha frase ainda estava no ar, mesmo que eles tentassem esmagar ela com risadas. Solte meu pai e eu te faço caminhar. E por um segundo, só um segundo, o riso deles perdeu força, como se algo tivesse batido mais forte que a própria certeza deles. E foi aí que eu percebi que talvez, só talvez, alguém ali também sentiu o que eu senti. Mas ninguém admitiria. Ainda não. Quando as risadas começaram a diminuir, eu senti algo estranho no ar. Não era silêncio, não era respeito, era dúvida. Uma dúvida tão pequena que talvez você nem percebesse se estivesse sentado lá atrás. Mas eu percebi. Foi como se, por um segundo, ninguém tivesse certeza se ainda devia rir de mim. O juiz Ferraz, que até então me olhava com aquela cara fechada de quem já decidiu tudo, desviou o olhar por um instante. Foi rápido, quase nada. Mas eu vi. O tipo de olhar que a pessoa dá quando alguma coisa lá dentro começa a incomodar, como se uma pergunta tivesse tocado num lugar que ele tentou esconder por anos. Os policiais ainda riam, mas já não era igual. Antes o riso era cheio, seguro, quase orgulhoso. Agora tinha falhas. Era como se eles tentassem manter a postura de deboche, mas sem entender por que, de repente, aquilo não parecia tão engraçado assim. Meu pai, algemado, respirou diferente, bem baixinho, como se tivesse medo de acreditar em alguma coisa. Eu senti minhas mãos tremerem, porque eu também estava com medo. E se eu tivesse ido longe demais? E se eu tivesse mesmo falado uma loucura? Só que, ao mesmo tempo, você sabe quando alguma coisa dentro de você se recusa a voltar atrás? Foi isso que eu senti. Eu não tirei os olhos do juiz. E pela primeira vez, acho que ele percebeu isso. Não parecia mais que eu era só uma menina atrapalhando um julgamento. Parecia outra coisa. Parecia que, no fundo, ele mesmo queria saber o que eu sabia. O tribunal inteiro ficou meio parado.
Não era silêncio total, mas era como se todos estivessem esperando algo acontecer, mesmo que eles jurassem que não acreditavam em nada daquilo. E foi aí que a pergunta começou a crescer, não só em mim, mas em todo mundo que estava ali. E se, só e se, não fosse só uma frase maluca de uma menina desesperada? Eu queria saber, eles queriam saber. E você, se estivesse lá, teria coragem de descobrir? Ou teria dado um passo para trás, com medo de que eu estivesse certa? Antes de tudo, deixa eu te contar com calma onde eu estou e por que esse momento mudou tudo na minha vida. Meu nome é Emily Campos, tenho 16 anos e agora estou dentro de um tribunal que mais parece um lugar onde ninguém respira direito. É sério. O ar aqui é pesado, frio, cheio de olhares que não precisam de palavras para dizer: você não pertence aqui. Mas mesmo assim, eu estou aqui, de pé, sozinha, encarando pessoas que acham que já sabem a verdade antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Bem na minha frente está o Judge Harris, o juiz militar responsável pelo caso do meu pai. Ele está sentado em uma cadeira de rodas, usando aquele uniforme impecável, cheio de detalhes, medalhas e símbolos, que eu nunca entendi totalmente, mas que deixam todo mundo tenso só de olhar. Ele tem aquele jeito duro, rígido, de quem não muda de opinião por nada nesse mundo. E para ser sincera, do jeito que ele me olha, parece que nem acredita que eu tenho o direito de estar respirando no mesmo espaço que ele. O Judge Harris não anda desde um acidente durante um treinamento. Dizem que foi sério, que ele ficou semanas entre a vida e a morte. Depois que sobreviveu, perdeu o movimento das pernas. Nunca mais levantou, nunca mais deu um passo. E mesmo que ninguém fale isso em voz alta, dá para sentir que isso deixou nele uma marca que vai muito além do corpo. Ele tenta esconder, mas eu percebo a raiva dele, aquele incômodo amargo, como se o mundo inteiro tivesse falhado com ele. E é exatamente esse homem que está decidindo o destino do meu pai. Meu pai se chama Jonathan Campos, um homem simples, honesto, calmo, que sempre acreditou que se a gente faz o certo, nada de muito ruim acontece. Ele é o tipo de pessoa que ajuda o vizinho sem pedir nada em troca, que trabalha quieto, que não reclama da vida, mesmo quando tudo fica difícil. E agora ele está ali, no meio do tribunal, usando aquela roupa laranja forte que faz qualquer pessoa parecer criminosa, mesmo que não seja. Está algemado, com os pulsos marcados, com o rosto cansado e com aqueles olhos que me matam por dentro toda vez que eu vejo. Ele foi acusado de obstruir uma operação federal. Eu nem sei explicar isso direito. Só sei que disseram que ele escondeu informações e prejudicou uma investigação importante. Eu sei, com cada parte do meu coração, que ele nunca faria isso. Nunca. Mas aqui dentro, parece que ninguém está interessado em acreditar nisso. Quando ele entrou naquela sala, já trataram ele como culpado antes mesmo do julgamento começar. E eu só estou aqui porque sou a única pessoa que ainda acredita na verdade. Mas para eles, isso não significa nada. Dá para ver nos rostos dos oficiais, dos soldados parados perto das paredes, dos funcionários do tribunal, até das pessoas que vieram assistir. Cada olhar que pousa em mim parece dizer a mesma coisa. Por que essa menina está atrapalhando o trabalho sério dos adultos? Eu sei que eles pensam isso. Eu vejo nos olhares apressados, no jeito que franzem a testa, nas risadas curtas que soltam quando acham que eu não estou escutando. Para eles, eu sou só uma garota pequena, irritante, que não entende a gravidade da situação. Mas eles não sabem de nada, não viram o que eu vi. Não conhecem meu pai como eu conheço. Não sabem da injustiça que está acontecendo bem na frente deles. O tribunal está lotado, cheio de gente que veio por curiosidade, por dever ou por interesse. E cada pessoa parece observar tudo como se fosse um espetáculo. Mas para mim, não tem nada de espetáculo. É a vida do meu pai ali. É a minha vida também.
Eu olho para o Judge Harris e ele olha de volta, sempre com aquela expressão dura, como se estivesse analisando cada movimento meu, esperando eu tropeçar para me mandar embora da sala. Ele não acredita em mim. Ele não acredita em nada que não esteja escrito em um relatório. E esse é o problema. O relatório que condena meu pai está cheio de falhas. Só que ninguém aqui se deu ao trabalho de olhar 2 vezes, nem por um segundo. A promotoria age como se tudo já estivesse decidido. Eles não escondem o desprezo quando olham para mim. Um deles até balançou a cabeça do tipo, essa garota não tem noção do mundo real. Mas eu tenho, talvez até mais do que eles, porque eu vivo num mundo onde gente inocente sofre sem merecer. Eu sei que parece loucura eu estar aqui, enfrentando tudo isso. Mas quando levaram meu pai, eu senti como se tivessem arrancado uma parte de mim. Eu não conseguia dormir. Não conseguia pensar em outra coisa. E toda vez que eu fechava os olhos, eu via o medo nos olhos dele. Aquele medo que ele tentou esconder de mim, mas que eu conheço melhor do que qualquer pessoa. E talvez seja por isso que eu estou aqui agora, na frente do juiz, na frente de pessoas que não me levam a sério, de pessoas que riem, que duvidam, que preferem acreditar num papel sem alma do que num homem que nunca fez mal a ninguém. Enquanto tudo isso acontece, eu fico repetindo para mim mesma, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar isso acabar assim. Eu não vou deixar meu pai ser destruído por algo que ele não fez. É assim que a história começa. Comigo, Emily Campos, olhando nos olhos de um juiz que nunca acreditaria em nada vindo de mim. Com meu pai sendo tratado como culpado sem prova alguma. Com um tribunal cheio de gente esperando eu falhar. E com uma verdade gigante presa na minha garganta, pronta para sair. Só que até agora, ninguém está preparado para ouvir. Quando eu terminei de falar aquela frase, solte meu pai e eu te faço caminhar. A sensação que eu tive foi a de que a sala inteira travou por um segundo. Só que esse segundo passou rápido, tão rápido que quase pareceu imaginação. Logo depois, o silêncio que caiu virou exatamente o que eu já esperava. Risadas. Risadas que vinham de todos os cantos do tribunal, como se eu tivesse acabado de contar a piada mais absurda do mundo. O primeiro a rir foi o promotor, aquele homem alto, de terno tão arrumado que parecia ter sido desenhado direto no corpo dele. Ele jogou o corpo um pouco para trás e riu como se estivesse num bar, não num julgamento. A risada dele ecoou nas paredes e fez o resto da sala reagir igual. Alguns oficiais trocaram olhares, outros balançaram a cabeça. Teve até um que levantou a mão cobrindo a boca, fingindo que estava tossindo, mas na verdade só estava rindo da minha cara. Ele disse alto, sem nem tentar esconder o deboche. Garota, isso aqui é um tribunal. Você acha que está onde? Num programa de fantasia? A maneira como ele falou aquilo não foi só deboche. Foi uma tentativa clara de me esmagar. Eu senti o peso daquelas palavras pousarem nos meus ombros como se fossem tijolos, mas ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim recusou aceitar. A raiva queimou no meu peito, misturada com medo. Minhas pernas tremeram um pouco, mas eu fiquei parada no mesmo lugar. Um dos oficiais do lado direito cruzou os braços devagar, como quem se prepara para assistir uma distração. Ele olhou para mim com um sorriso torto, daquele tipo que não esconde o pensamento. Essa menina está completamente perdida. Outros 2 fizeram aquele gesto irritante de levantar as sobrancelhas, meio rindo, meio surpresos com minha coragem, mas principalmente me julgando como se eu estivesse atrapalhando um trabalho sério. Então veio a voz do juiz, o Judge Harris, cortando o ambiente como uma faca. Ele não levantou a voz, mas o tom seco fez todas as risadas diminuírem um pouco. Retirem essa menina da sala. Aqui não é lugar para esse tipo de absurdo. Eu senti minhas mãos suarem na mesma hora. O estômago deu um nó. E foi aí que eu percebi que ele não só não acreditava em mim, ele me desprezava. Ele estava irritado comigo. Irritado porque eu falei algo que ele considerava impossível.
irritado simplesmente porque eu existia ali, interrompendo o fluxo perfeito do julgamento dele. Eu ouvi passos atrás de mim. Um segurança se aproximava. Ele não estava bravo, não estava agressivo, mas isso não deixava mais fácil. Ele só seguia ordens. Era o tipo de homem que faria exatamente o que mandassem, mesmo que visivelmente percebesse que aquilo era injusto. O olhar dele dizia isso. Era quase como se ele estivesse pedindo desculpas sem falar nada. Quando meu pai percebeu que iam me levar, ele se mexeu na cadeira. Foi só um movimento pequeno, mas eu vi o desespero. Ele tentou se levantar, mesmo algemado, mesmo com a roupa laranja apertando seus ombros, mesmo com medo de piorar tudo. Ele ergueu o tronco, inclinou o corpo para a frente, como quem quer me proteger mesmo que não consiga. A expressão no rosto dele partiu meu coração. Era medo, era impotência, era amor. Eu ouvi ele chamar meu nome baixinho, Emily, e você não tem ideia do quanto esse som me atingiu por dentro. O promotor observou essa cena e riu de um jeito ainda mais cruel. Ele virou para o juiz e disse: "Está vendo, senhor? Eles só querem fazer cena. O pai teatraliza, a menina inventa milagres. Precisamos encerrar isso." Eu senti vontade de gritar, de responder, de jogar na cara dele tudo que estava errado naquele processo. Mas eu sabia que se levantasse a voz, me tirariam dali em segundos. Então eu respirei fundo. E a única coisa que consegui dizer foi: "Eu não estou brincando." A frase saiu baixa, mas firme, e ouvi outra risada. Dessa vez veio de um dos oficiais do canto da sala. Ele cochichou para o colega ao lado: "Essa menina é uma comédia." "Curar o juiz? Ah, me poupe." Outro respondeu: "Daqui a pouco vai querer andar sobre a água também." As pessoas que estavam sentadas no fundo começaram a gravar. Eu vi celulares levantados, telas brilhando. Alguns escondiam atrás das bolsas, outros nem se davam ao trabalho de disfarçar. Era como se tivessem ido ali só para ver algo vergonhoso acontecer. Como se meu sofrimento fosse entretenimento. Como se a vida do meu pai fosse uma história barata. E tudo isso só aumentava o peso no meu peito. Não era só o medo de tirar meu pai dali injustiçado. Era o medo de que ninguém estivesse disposto a ouvir a verdade. A verdade estava ali, presa, sufocada, batendo nas paredes daquela sala e voltando para mim como um eco sem saída. Eu olhei de novo para o juiz. Ele não desviou o olhar. A expressão dele era dura, fria, feita de pedra. Ele realmente acreditava que tudo aquilo era só um incômodo. Ele não via a dor, não via a injustiça. Não via nada além das próprias regras. E naquele momento, eu entendi algo que mudou tudo. Eles não tinham medo de mentiras. Eles tinham medo da possibilidade de eu estar dizendo a verdade. E é por isso que tentavam me calar tão rápido. Por um instante, enquanto o segurança chegava mais perto, eu pensei em recuar, em dar um passo para trás, em deixar eles me tirarem porque seria mais fácil, menos humilhante, menos doloroso. Mas aí eu olhei de novo para o meu pai. Ele estava lutando para não quebrar na minha frente. Os olhos dele tremiam, a respiração estava curta. E mesmo assim, ele me olhou como quem diz: "Ah, filha, se você desistir, eu perco tudo." E eu sabia que era verdade. Se eu saísse dali, ninguém mais lutaria por ele. Então eu fiquei firme, tremendo por dentro, mas firme por fora. Eu senti cada risada como uma faca, mas não movi 1 centímetro. E é aqui que eu olho para você, que está lendo isso agora, e faço uma pergunta sincera, do fundo do meu peito. E você? Deixaria eu falar ou mandaria me tirar da sala também? Quando eu olho para trás e tento lembrar do momento exato em que tudo mudou dentro de mim, não foi quando eu falei aquela frase. Não foi quando o promotor riu. Não foi quando o juiz pediu para me retirarem. Foi antes disso. Foi num detalhe pequeno, tão pequeno que qualquer pessoa ali teria ignorado. Mas para mim, aquilo mudou tudo. Mudou a forma como eu respirei, como eu fiquei de pé, como eu decidi não recuar. Mudou a forma como eu olhei para meu pai.
e até a forma como eu enxerguei o tribunal inteiro. E é sobre esse detalhe que eu preciso te contar agora. Eu estava ali no meio daquela sala enorme, com tantas pessoas me encarando, e mesmo assim, só uma pessoa parecia realmente me ver. Meu pai, Jonathan Campos. Ele estava algemado, sentado naquela cadeira desconfortável, com a roupa laranja que não combinava com o homem que ele era. Ele parecia menor do que sempre foi. E ainda assim, naquele instante, ele fez algo tão simples, tão silencioso, tão pequeno, mas que entrou fundo dentro de mim e mudou tudo. Quando o segurança deu o primeiro passo para me tirar da sala, eu ouvi um som muito leve. Não era sapato militar, não era alguém tossindo, não era papel sendo mexido. Era o som das algemas do meu pai batendo uma na outra quando ele, sem conseguir se levantar, tentou esticar a mão na minha direção. Foi um movimento mínimo, quase sem força. As algemas fizeram só um tique, suave, mas esse som entrou nos meus ouvidos como se fosse um grito. Eu virei o rosto instintivamente e quando olhei para ele, vi os olhos dele, vermelhos, molhados e ainda assim firmes. Ele não disse nada, ele não pediu nada, ele não tentou me impedir, mas também não tentou me empurrar para frente. Ele só me olhou. Aquele olhar dizia tudo sem falar uma palavra. Era um olhar que misturava medo, amor, desespero e esperança. Mas havia outra coisa ali no meio daquele caos emocional, um pedido silencioso para que eu não quebrasse. Ele sabia que eu estava tremendo. Ele sabia que eu estava com medo. Ele sabia que eu estava prestes a ser empurrada para fora. Mas aquele olhar dele dizia mesmo sem voz: eu estou aqui, não desiste agora. E ao mesmo tempo também dizia: se você cair, eu caio junto. Quando ele tentou erguer as mãos algemadas, mesmo sabendo que não podia alcançar nada, foi como se meu coração tivesse levado um empurrão. Eu senti meu peito apertar. Senti as lágrimas querendo subir, mas eu segurei com tudo que tinha. Porque ali, naquele gesto tão simples, eu entendi algo que ninguém naquela sala entenderia jamais. Meu pai estava tentando me proteger, mesmo sendo ele o prisioneiro. Esse é o tipo de coisa que muda tudo por dentro. Porque ali ficou claro para mim que, se eu recuasse, se deixasse o segurança me tirar, se eu aceitasse o riso dos outros como verdade, eu machucaria meu pai mais do que qualquer sentença machucaria. Eu seria mais um golpe em cima de alguém que já estava quase no chão. E o que doeu mais é que ele não estava tentando me salvar porque achava que eu estava certa. Não. Ele estava tentando me salvar porque tinha medo que eu fosse humilhada, machucada, afastada à força, calada na frente de todos aqueles homens que nunca me deram sequer uma chance. E é estranho como, às vezes, uma coisa tão pequena muda toda a nossa força interna. Você pode ouvir gritos e não se mover. Você pode ouvir risadas e permanecer firme. Mas às vezes basta um som leve, um gesto mínimo, um olhar rápido, e tudo dentro de você muda. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois daquele tique das algemas, eu percebi duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que meu pai nunca deveria estar ali daquele jeito, nunca. Ele era bom demais para aquilo. E ver ele tentado me alcançar, mesmo sem forças, mesmo preso, só deixou tudo ainda mais injusto. E segundo, que eu não podia permitir que a voz dele fosse silenciada junto com a minha. Se eu deixasse eles me tirarem dali sem lutar, o olhar dele nunca se perdoaria. E eu também não. A partir desse momento, os sons do tribunal mudaram de significado para mim. Antes, os sapatos militares cortando o chão pareciam ameaçadores. As risadas pareciam zombaria pura. A voz dura do juiz parecia algo impossível de enfrentar. Mas, depois do gesto do meu pai, tudo isso ficou menor. Não porque ficou menos assustador, mas porque eu entendi outra coisa. Eu não estava ali para enfrentar o tribunal. Eu estava ali para não deixar o meu pai enfrentar aquilo sozinho. E aí veio outra pista humana.
tão discreta quanto aquela primeira, mas igualmente forte. Quando o promotor terminou de rir e virou o rosto, eu ouvi alguém no fundo da sala suspirar. Não foi um suspiro pesado, revoltar, nada disso. Foi só um suspiro humano, daqueles que escapam quando alguém é tocado por algo que não queria admitir. Eu não sei quem foi. Não sei se era um policial, alguém da plateia, um assistente, um jornalista. Só sei que não foi de deboche. Foi um suspiro delicado, quase triste, quase culpado. E pela primeira vez, eu percebi que talvez, só talvez, nem todo mundo ali estava tão seguro da própria certeza. Talvez alguém ali tivesse visto o mesmo que eu. Talvez alguém ali tenha percebido a injustiça. Mas essa pessoa não falou nada. Não levantou a mão, não me defendeu. O suspiro ficou só no ar, engolido pelo barulho do tribunal voltando ao caos. Mesmo assim, mudou algo dentro de mim. Porque aquele suspiro dizia: tem alguém aqui, mesmo que escondido, que viu o que eu vi. E às vezes é só disso que você precisa para continuar. Logo depois disso, outro detalhe me chamou a atenção. O juiz, o Judge Harris, sempre mantendo aquela postura fria e dura, franziu a testa de um jeito diferente. Não foi raiva, não foi irritação, foi incômodo. Como se alguma coisa que ele viu, talvez o olhar do meu pai, talvez a minha postura, tivesse mexido nele por um segundo. Ele tentou disfarçar, mas eu vi, eu sei o que vi. Foi uma quebra mínima naquele muro interno que ele construiu ao redor de si depois do acidente. Foi uma rachadura tão pequena que qualquer um teria ignorado. Mas eu não ignorei. Porque quando você está lutando sozinho, uma rachadura dessas é o suficiente para manter a esperança viva. E sabe como eu sei que isso mexeu comigo? Porque meu corpo todo reagiu. Minhas mãos pararam de tremer. Minha respiração ficou menos presa. Meu estômago ainda estava apertado, mas não parecia mais que eu ia desmaiar a qualquer momento. Era como se, naquele instante, eu tivesse voltado para mim mesma. A partir dali, eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente. O riso dos oficiais não parecia mais tão alto quanto antes. O olhar duro do promotor não parecia mais tão grande. Os passos do segurança não pareciam mais tão ameaçadores. E a cadeira do juiz não parecia mais tão impossível de mudar. Era como se aquele pequeno gesto, a mão algemada do meu pai tentando me alcançar, tivesse reorganizado o mundo ao meu redor. E cada vez que eu lembro dessa cena, desse momento, desse gesto tão simples, tudo dentro de mim diz a mesma coisa. Foi ali que eu entendi que eu não estava lutando só por ele. Eu estava lutando com ele. E isso muda tudo. Eu preciso te contar, com toda a calma do mundo, o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Porque olhando de fora, pode parecer que era só um tribunal cheio de gente importante me mandando calar a boca. E eu, uma menina no meio daquele caos, tentando falar alguma coisa que ninguém queria ouvir. Mas por dentro, estava acontecendo uma batalha muito maior do que qualquer pessoa ali podia imaginar. E essa batalha não era só sobre meu pai, nem só sobre o juiz que não andava. Era uma luta entre duas coisas que sempre brigaram dentro das pessoas: lei e fé, regra e coração, o mundo e aquilo que a gente sente mesmo quando tudo diz que é impossível. Eu estava lá, de pé, ouvindo o promotor repetir que a lei não funciona com sentimentos. O juiz falando que milagres não mudam sentenças. Os oficiais dizendo que fé não serve de prova. Eles falavam como se tudo fosse simples, como se a vida pudesse ser colocada numa caixa, fechada com um lacre e pronto. Regra é regra, o resto não importa. E enquanto eles falavam isso, eu me perguntava por dentro: será que eu estou errada? Será que estou indo longe demais? Será que é loucura acreditar no que eu acredito? Porque, no fundo, mesmo quando a gente tem certeza, sempre aparece aquela pontinha de dúvida querendo derrubar a gente. E a dúvida fala alto, a dúvida sussurra no ouvido. A dúvida pergunta se você não deveria simplesmente aceitar o que os outros mandam.
Enquanto o promotor me ridicularizava, dizendo que milagres não acontecem, eu senti essa dúvida entrando. Foi como se eu estivesse numa ponte estreita e todo mundo estivesse do outro lado mandando eu voltar. Como se eu estivesse caminhando para um lugar onde ninguém mais tinha coragem de ir. E nesse momento, o juiz, o Judge Harris, olhou para mim do jeito mais duro possível. O olhar dele tinha aquela frieza de quem já viu muita coisa ruim na vida e decidiu nunca mais acreditar em nada que não estivesse escrito. Ele me olhou não com raiva, mas com pena, como se dissesse: menina, você não entende como o mundo funciona. E esse olhar mexeu comigo. Mexeu porque por um segundo eu senti vontade de responder. Talvez eu não entenda mesmo, porque se entender significa aceitar injustiça calada. Eu prefiro não entender. Mas eu não falei. Eu fiquei quieta, segurando aquela luta dentro de mim. A sensação era como se eu estivesse dividida entre dois caminhos. Um caminho dizia: obedece, aceita, vai embora, deixa isso para os adultos. A lei é mais forte que você. E o outro dizia: se você calar agora, seu pai perde tudo. Se você sair daqui, não volta mais. A verdade precisa de você. E foi aí que aconteceu outra coisa que me marcou. Enquanto o tribunal discutia regras, papéis, relatórios e protocolos, eu olhei para meu pai. Ele não falou nada, ele não pediu nada, ele não fez nenhum discurso lindo. Ele só respirou fundo, daquele jeito pesado, como se cada respiração fosse uma tentativa de continuar sendo forte por mim. Aquilo me acertou como uma flecha, porque naquela respiração eu senti tudo que ele tentou esconder para não me machucar. Senti o medo dele, senti a esperança dele, senti o amor dele. E naquele instante eu entendi a coisa mais importante de todas. A lei pode até dizer o que está escrito, mas o coração mostra o que está acontecendo. A lei dizia que meu pai era culpado. O coração dele dizia que era inocente. A lei dizia que eu não tinha direito de falar ali. Meu coração dizia que eu era a única que tinha que falar. A lei dizia que o juiz não podia andar. Meu coração dizia que ele estava mais perto do que imaginava. E esse conflito começou a crescer dentro de mim de um jeito que parecia que eu estava dividida ao meio. Era como se duas forças enormes quisessem me puxar para lados diferentes e eu tivesse que escolher qual força seguir. De um lado, a força da regra, aquela voz fria, lógica, dura, que dizia para eu aceitar a realidade como ela era, que dizia que milagres não existem, que dizia que nada ia mudar, que dizia que eu era só uma garota, que dizia que o mundo funciona assim mesmo, injusto, duro, sem piedade. Do outro lado, a força da fé, aquela voz quente, insistente, quase teimosa. A voz que dizia que eu tinha visto algo que ninguém ali tinha visto, que dizia que eu não estava louca, que dizia que quando o impossível bate na porta, você não pode fugir, que dizia que meu pai precisava de mim, que dizia que por mais que a lei parecesse imensa, a verdade era maior. E eu sei que isso pode parecer exagero, mas naquele tribunal eu não estava lutando só com pessoas. Eu estava lutando com ideias, ideias que já existiam antes de eu nascer. Ideias que ninguém ali queria abrir mão. O juiz representava a lei, eu representava a fé. E essas duas coisas estavam prestes a bater de frente. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu me perguntava: por que temos tanto medo do que não cabe no papel? Por que tanta gente prefere acreditar só naquilo que consegue tocar? Por que é tão difícil aceitar que há coisas que os relatórios não explicam? O juiz bateu com a caneta na mesa irritado, repetindo: fé não muda a sentença. E eu senti, lá dentro, algo se acender. Não foi raiva, não foi orgulho, foi uma certeza simples, clara e profunda. Talvez não mude sentenças, mas fé muda pessoas. E é isso que ninguém ali queria admitir. A fé não segue as regras deles. A fé não pede permissão. A fé não espera um documento. A fé não cabe num protocolo. A fé chega antes que você entenda.
A fé cresce quando tudo diz que é impossível. A fé fala quando ninguém quer ouvir. A fé levanta quando o mundo manda você ficar sentado. E eu, naquele tribunal enorme, pequena e tremendo por dentro, entendi algo que mudou completamente a direção da minha alma naquele momento. A lei deles não é a única lei que existe. A justiça deles não é a única justiça que importa. Eu não estava ali para desafiar o juiz. Eu estava ali para proteger meu pai. Eu não estava ali por orgulho. Eu estava ali por amor. Eu não estava ali para inventar nada impossível. Eu estava ali porque eu senti de um jeito que não sei explicar em palavras que a verdade estava do meu lado. E essa verdade não precisava de autorização do tribunal para existir. Por isso, quando o juiz disse aquela frase dura, cortante, cheia de convicção, fé não muda sentenças. Eu respondi, sem levantar a voz, sem gritar, sem tremer, mas fé muda pessoas. E talvez você não entenda totalmente o peso dessas palavras agora. Mas naquele momento, quando eu falei isso, alguma coisa mudou no ar. Não é que o tribunal percebeu. Eles continuaram duros, frios, seguindo o papel deles. Mas eu senti, eu soube, lá dentro, que alguma coisa no fundo daquele lugar tinha começado a se mover. Como se a verdade estivesse chegando, mesmo que todos ali tentassem impedir. Como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Como se o impossível estivesse só esperando o momento certo de se mostrar. E foi ali, exatamente ali, que eu deixei de ouvir a sala e passei a ouvir meu coração. Eu queria que você estivesse lá comigo só por um segundo, não para sentir a dor que eu senti, mas para entender como é quando o mundo inteiro tenta te esmagar ao mesmo tempo. Porque eu sei que ouvindo essa história agora, parece que tudo é só barulho, risos, gente falando alto e eu no meio tentando respirar. Mas não é isso. A humilhação não é só o que fazem com você. É o que fazem por dentro de você, quando acham que você não tem valor algum. Quando o juiz mandou eu ser retirada da sala, você já imagina como o clima ficou pesado. Mas antes mesmo que o segurança chegasse perto, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Os oficiais, aqueles mesmos que já estavam rindo antes, começaram a imitar gestos. Um deles juntou as mãos como quem ora, olhando para mim com um sorriso tão falso que parecia colado no rosto. Outro fechou os olhos e balançou a cabeça como se estivesse rezando por mim, mas dava para ver que era pura ironia. Um terceiro levantou as mãos para o alto e disse: "Está chegando o milagre, pessoal. Preparem as câmeras." Aquelas risadas começavam baixas, mas iam crescendo, como se fossem ganhando força uma da outra. Parecia que quanto mais eu tentava continuar firme, mais eles queriam me derrubar. Cada risada deles batia em mim como se fosse um empurrão. Não físico, mas por dentro. Um empurrão silencioso que dizia: "Desiste, você não pertence aqui, você não é nada." E eu sei que parece bobagem quando eu falo, mas aquele momento doeu de verdade. Machucou uma parte de mim que eu nem sabia que podia ser machucada. Eu estava ali por uma razão tão séria, tão profunda, e eles tratavam como se fosse brincadeira. Como se eu fosse uma piada ambulante que apareceu no tribunal só para divertir alguém. O promotor, então, fez questão de se aproximar da bancada dele e falar alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Curandeira Mirim, essa é nova. Vou anotar isso aqui." Ele olhou para mim como se estivesse observando um bicho raro, daqueles que você aponta no zoológico para rir depois. Eu senti meu rosto esquentar, não de raiva, mas de vergonha, porque por mais que a gente tente ser forte, a vergonha vem. Ela entra sem pedir permissão, sem bater na porta, sem perguntar se pode. Ela só entra. E o pior é que a imprensa estava lá. Jornalistas, fotógrafos, gente com celular levantado. Cada um registrando tudo como se eu fosse uma atração de circo. Alguns riam junto, outros só observavam. Mas os olhos deles diziam tudo. Era como se quisessem pegar o momento exato da minha queda. O momento exato em que eu iria quebrar.
em que eu iria desabar no chão, incapaz de aguentar a pressão. Eu senti o ar ficando denso, pesado, quase impossível de puxar. E mesmo assim, eu tentei continuar olhando para frente. Eu tentei pensar no meu pai. Eu tentei lembrar por que eu estava ali, só que era duro. Era como tentar manter o corpo de pé numa tempestade que empurra você para trás o tempo inteiro. E eu quero te contar exatamente como eu me senti, porque talvez isso te ajude a ver minha história com outro olhar. E também porque eu sei que se você estivesse ali, talvez ficasse indignado por mim. Talvez batesse na mesa, talvez pedisse para eles pararem, talvez acreditasse em mim quando ninguém mais acreditou. Quando os oficiais começaram a imitar minhas mãos, como se eu tivesse feito algum gesto de oração, eu senti algo apertar dentro do peito. O som da risada deles vinha de vários lados ao mesmo tempo, como se estivesse cercando meu corpo. Eles falavam entre si, apontando para mim como se eu fosse uma criança que fez algo vergonhoso na sala de aula. Olha isso, cara. Ela acha que vai curar o juiz. Já vi de tudo, mas isso é novo. Coitada, perdeu a noção. E o que me doeu mais não foi o que eles disseram, foi o jeito que disseram. Com aquela certeza fria de que estavam por cima, que eram melhores, que sabiam mais da vida que eu. Como se não houvesse chance alguma de eu estar certa. Eu lembro de respirar fundo e tentar não chorar. Não porque eu não quisesse mostrar fraqueza, mas porque eu sabia que se eu chorasse, seria pior. Eles iam rir mais. Eles iam dizer que eu estava dramatizando. Eles iam transformar minhas lágrimas em mais material para comentário. E tudo isso estava acontecendo enquanto meu pai olhava para mim com um desespero que ninguém ali percebeu. Ninguém olhou para ele. Ninguém reparou no medo dele. Ninguém viu como ele tentava, com aqueles olhos tão cansados, me pedir desculpa por estar ali do meu lado naquela situação. Ele não disse nada em voz alta, mas eu senti o pedido de perdão dele no ar. Desculpa, filha. Desculpa por te colocar nisso. Mas a verdade é que ele não me colocou em nada. Eu fui porque quis. Eu fui porque senti que precisava. Eu fui porque alguma coisa maior que eu me empurrava naquela direção. Mesmo quando tudo dizia que eu deveria ir embora. Enquanto tudo isso acontecia, o juiz bateu com a caneta na mesa irritado e disse: ordem, mantenham a ordem. Ele não disse: parem de humilhar essa menina. Ele não disse: mostrem respeito. Ele não disse: isso não é comportamento adequado. Ele só disse: ordem. Era como se eu não existisse, como se eu fosse só um ruído incômodo na sala dele. E isso me machucou mais do que qualquer risada, porque o juiz era a pessoa que deveria ouvir. A pessoa que deveria olhar a situação por todos os lados. A pessoa que deveria ver a verdade. E ele nem olhava para mim como um ser humano. Eu queria te contar que eu permaneci firme, que nada me abalou, que eu me senti forte o tempo inteiro, mas isso seria mentira. A verdade é que por dentro eu estava quebrando. E mesmo assim, eu continuei tentando falar com você que está ouvindo agora. Porque eu precisava que alguém, pelo menos alguém, entendesse o que eu estava passando. Enquanto tudo isso acontecia, eu pensava: e se você estivesse aqui agora, o que faria? Olharia para mim com riso também? Ou tentaria entender? A imprensa continuava filmando. Uma mulher segurando um microfone sussurrou para o colega: essa vai render matéria. Outra pessoa no fundo disse: ela vai chorar, eu aposto. E eu queria dizer aqui que isso me deu força, mas não deu. Foi horrível. Meu rosto queimava, meu coração doía, minha garganta parecia fechar. Eu senti o peso da sala inteira nas minhas costas, como se eu fosse menor, até quase sumir. Mas então eu olhei de novo para o meu pai. Ele me olhava com olhos marejados. Ele não chorava. Ele não gritava, ele não fazia escândalo, ele só me olhava. E naquele olhar havia algo que ninguém ali percebeu: respeito, confiança, medo de me perder, esperança que só eu poderia carregar.
E naquele instante eu percebi que, mesmo que o mundo inteiro risse de mim, havia uma pessoa que precisava que eu não recuasse. Uma pessoa que acreditava que eu era a única chance dele, mesmo sem me pedir nada. E isso me segurou. Isso me manteve de pé. Isso me fez respirar de novo, mesmo com todos os risos, mesmo com os gestos de deboche, mesmo com a imprensa esperando minha queda, mesmo com o promotor falando curandeira mirim, como se meu nome tivesse virado piada. Eu continuei falando com você por dentro, continuei pedindo para você me ouvir, continuei acreditando que alguém, nem que fosse você, ia entender o que estava acontecendo ali. Porque a verdade é essa. Eu não estava lutando só por meu pai. Eu estava lutando para não deixar eles apagarem quem eu era. E por mais que doesse, e doeu demais, eu sabia que ainda não era hora de desistir. Quando eu digo que tudo mudou no instante em que dei um único passo à frente, não é exagero. Não foi um passo grande, não foi um passo bonito, não foi um passo firme. Foi um passo pequeno, hesitante, mas cheio de algo que eu mesma ainda não sabia nomear. Só sei que, por algum motivo que eu não consigo explicar até hoje, aquele passo fez o tribunal inteiro respirar diferente. Eu estava ali, tremendo por dentro, com o coração batendo tão forte que parecia que ia furar meu peito. O riso dos oficiais ainda estava no ar, o promotor ainda sorria, o juiz ainda me olhava com aquela frieza que parecia cortar minha pele. E mesmo assim, alguma coisa dentro de mim dizia, vai. Aí eu fui. Um passo. Foi só isso. Mas quando meu pé tocou o chão à frente da marca onde eu estava, a sala mudou. Não ficou silenciosa de verdade, mas o riso perdeu força. O som mudou. As pessoas começaram a olhar umas para as outras com aquela expressão que ninguém admite ter, aquela mistura de surpresa e irritação, como se eu tivesse feito algo proibido só por existir um pouco mais do que esperavam. O segurança que vinha em minha direção deu uma parada, meio confuso. Ele não sabia se avançava, se esperava ordem, se deixava eu falar. Ele olhou rápido para o juiz. O juiz não disse nada ainda. E nesse microsegundo em que ninguém agiu, eu consegui abrir a boca. Só 60 segundos. Eu disse assim, baixo, mas claro. Eu não estava pedindo permissão com medo. Eu estava pedindo com necessidade. Era como se cada letra estivesse carregando o peso de tudo que eu sentia. As risadas diminuíram um pouco. Não porque acreditaram em mim, mas porque ninguém esperava que eu pedisse tempo. Tempo. Só isso. 60 segundos. 1 minuto. 1 minuto que qualquer pessoa desperdiça olhando o celular. Mas para mim era tudo. O promotor virou rápido, com aquele sorriso torto. 60 segundos para quê? Para fazer um show, para passar vergonha, para tentar enganar esse tribunal? Eu não respondi. Não porque não queria, mas porque eu sabia que se eu respondesse, ia perder a força do que viria depois. Então, eu só dei mais um passo, dessa vez menor, mas mais firme, e fiquei perto do juiz. O Judge Harris me olhou como se eu estivesse ultrapassando todos os limites imagináveis. Ele apertou os braços da cadeira de rodas e eu vi os dedos dele ficarem brancos de tanta força. Era como se meu simples movimento fosse uma ameaça ao controle dele, à posição dele, ao mundo que ele tinha construído ao redor da própria dor. Eu respirei fundo e levantei a mão, devagar. Minha mão tremia. Tremia tanto que eu pensei que fosse cair antes de tocar nele. Mas aí eu lembrei do meu pai, lembrei da respiração pesada dele, lembrei do som das algemas. Lembrei do jeito como o olhar dele tinha entrado no meu peito. Então minha mão parou de tremer e eu toquei a perna imóvel do juiz. Foi leve, muito leve. Tão suave que se tivesse qualquer barulho mais forte naquela sala, ninguém teria visto. Mas eles viram, todos viram, porque foi nesse toque que o tribunal parou. Não totalmente, mas houve um segundo, só um segundo, em que o riso segurou o ar. Um segundo em que as pessoas olharam para mim com algo diferente. Não respeito, não esperança, mas dúvida.
Eu senti o tecido frio do uniforme militar debaixo dos meus dedos. Senti também o medo do juiz naquele instante. Ele tentou esconder, claro. Ele sempre escondia tudo. Mas o corpo dele deu um sinal. Um micro movimento involuntário, quase imperceptível, como se tivesse sido atingido por algo interno. O oficial mais próximo, aquele que tinha zombado de mim antes, inclinou o corpo para frente e riu. "E aí, garota? Acha que isso vai fazer ele levantar?" Eu continuei com a mão ali. Não porque achei que iam acreditar, mas porque eu sabia que era o que precisava fazer. Então eu sussurrei. Uma oração. Baixinha, simples, tão curta que caberia em 5 palavras. Eu não disse em voz alta. Não fiz cena. Não chorei. Não tremi. Foi só um sussurro. Mas naquele sussurro estava tudo. O medo, a fé, a esperança, a dor, o amor pelo meu pai, a certeza que ninguém ali tinha. E eu fecho os olhos por um instante, não para dramatizar, mas porque eu precisava me desligar daquele mundo que queria me engolir. Eu precisava sentir só o que vinha de dentro, não o que vinha de fora. Foi nesse instante que o clima mudou. Não de um jeito mágico, não com luz brilhando, nada disso. Foi humano, foi silencioso, foi real. O juiz, sem querer, prendeu a respiração. Eu ouvi, eu senti. O promotor parou de falar. Os risos diminuíram. A imprensa inclinou as câmeras. Era como se todo mundo estivesse tentando entender por que a sala tinha mudado, mesmo que fosse por apenas um fio de segundo. E aí, o oficial do lado direito falou de novo, rindo, tentando quebrar aquele silêncio. "E aí, espera que alguma coisa aconteça?" Eu abri os olhos de novo. Olhei para ele, olhei para você por dentro da minha cabeça, como se você estivesse na minha frente agora. E perguntei também por dentro, e você? Você deixaria eu tentar por 1 minuto? Porque ali, naquele exato instante, eu entendi que, às vezes, o mundo só precisa de 1 minuto para mudar. Eu lembro do momento exato em que tudo começou a mudar. E não foi de um jeito grandioso. Não teve luz forte, não teve barulho diferente, não teve ninguém gritando "Meu Deus!". Foi algo tão pequeno, tão discreto, que muita gente ali poderia jurar depois que não viu nada. Mas eu vi, eu senti, e foi por isso que aquele segundo ficou preso dentro de mim. Eu estava com a mão tocando a perna imóvel do juiz. Minha mão estava quente, mas a perna dele estava fria, quase gelada. Como se aquele pedaço do corpo tivesse esquecido que fazia parte de um ser humano. E eu fiquei ali, segurando o toque mais leve do mundo, esperando 60 segundos que pareciam não passar nunca. E aí aconteceu. Primeiro, eu ouvi a respiração do Judge Harry se alterar. Ele respirava sempre do mesmo jeito desde que entrou. Curto, duro, como quem carrega o mundo no peito. Mas naquele instante, quando minha mão estava ali, ele prendeu o ar. Não foi um suspiro, não foi surpresa. Foi uma pausa estranha, uma pausa que não combinava com alguém que estava tentando me expulsar da sala 1 minuto antes. Eu olhei para o rosto dele e por um segundo achei que ele fosse me mandar tirar a mão. Mas ele não disse nada, não mexeu a boca. Só ficou parado, segurando o ar como se estivesse com medo de soltar. E foi aí que eu percebi. Ele tinha sentido alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas sabia que não era nada que ele queria admitir. E então vi outra coisa, bem sutil. Os dedos dele, os dedos que estavam segurando com força os braços da cadeira de rodas. Eles apertaram ainda mais. A pele dele ficou clara na ponta, o que só acontece quando alguém está tentando controlar alguma reação do próprio corpo. Como se estivesse brigando com algo dentro dele. Eu não mexi a mão, não falei nada, nem respirei fundo. Eu só deixei meu corpo quieto do jeito que estava, como se aquele instante fosse frágil demais para qualquer movimento brusco. Foi aí que senti. Eu não sei explicar se foi no meu dedo, ou se foi na minha mente, ou se foi no ar. Mas eu senti uma coisa bem leve sob minha palma. Um tipo de tremor fraco. Quase como quando você encosta em alguém dormindo e o músculo mexe sozinho. Foi tão pequeno que eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Só que não era.
porque no mesmo segundo em que eu senti, o juiz apertou mais uma vez o braço da cadeira. Um aperto rápido, daquele tipo que a pessoa faz quando sente um incômodo que não quer demonstrar. E ele olhou para baixo. Não para minha mão, não para mim. Ele olhou para a própria perna, como se quisesse confirmar se tinha mesmo sentido aquilo. Ele viu? Eu acho que viu. Porque os olhos dele fizeram um movimento estranho. Não foi medo, não foi raiva, não foi dor. Foi dúvida. A dúvida dele era tão forte que atravessou o corpo dele e tocou o ar da sala inteira. Foi aí que os oficiais, que ainda riam pelas costas, diminuíram o riso. Não porque acreditavam em alguma coisa, não porque acharam bonito, mas porque, quando um homem como o juiz faz qualquer micromovimento diferente, todo mundo repara. Um dos oficiais, aquele que mais tinha debochado de mim, parou com o riso no meio. Ficou com a boca entreaberta, como se estivesse tentando entender algo que o cérebro dele não queria aceitar. Ele olhou para os outros, meio sem jeito. Era o tipo de olhar que diz: "Vocês viram isso também? Ou é só coisa da minha cabeça?" O promotor, que estava prestes a soltar outra piada, fechou a boca. Do nada. Ele não percebeu que tinha feito isso, mas eu percebi. O corpo dele endureceu por um segundo, como se tivesse ficado incomodado com aquele silêncio pequeno que tomou o tribunal. Eu acho que foi o calor. Depois do tremor fraco, veio um calor. Ele começou devagar, como se estivesse subindo da coxa do juiz para dentro do corpo dele. Eu senti porque meus dedos ficaram mais quentes e a perna dele também. Não foi nada absurdo, nada sobrenatural. Foi só calor, mas um calor que não estava ali antes. Um calor que não combinava com a frieza da sala. Um calor que parecia vir de dentro dele e não de mim. O juiz percebeu. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. Os olhos dele apertaram um pouco, como quem está sentindo algo que não deveria sentir. A respiração dele ficou presa de novo, dessa vez mais curta, e o maxilar se mexeu, como se ele estivesse travando os dentes. O corpo dele, por um segundo, não parecia o corpo de alguém que já tinha aceitado que nunca mais andaria. Parecia o corpo de alguém que estava com medo de acreditar que algo estava se mexendo lá dentro. Eu sei que você deve estar pensando: ele levantou? Ele mexeu as pernas? Ele falou algo? Não, nada disso aconteceu nessa hora. E é por isso que o momento foi tão importante. Porque antes de qualquer grande mudança acontecer, antes de qualquer milagre aparecer, antes de qualquer verdade explodir na sua frente, sempre vem a primeira pista. Sempre vem aquele pequeno sinal, tão pequeno que só quem está muito atento consegue perceber. E eu estava, porque eu precisava estar. Se eu tivesse piscado, talvez não tivesse visto o modo como ele apertou a cadeira. Se eu tivesse chorado, talvez não tivesse visto o modo como ele prendeu o ar. Se eu tivesse olhado para os oficiais, talvez não tivesse percebido o calor. Se eu tivesse desistido antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas eu estava ali, firme, com a mão na perna dele, com o coração disparado, com a fé que ninguém ali entendia. E quando esse primeiro sinal apareceu, eu senti dentro de mim uma coisa que não dá para colocar em palavras muito complicadas. Foi simples. Foi como um aviso. Como se alguém dentro de mim dissesse: continua, ainda não acabou. O tribunal não entendeu o que estava vendo. O juiz tentou fingir que não sentiu. Os oficiais fizeram força para continuar rindo. O promotor fingiu que nada tinha acontecido. Mas eu sabia. Porque às vezes, tudo que você precisa para acreditar é um único segundo. Um tremor, um calor, uma respiração presa, um silêncio estranho. Às vezes, é só isso. E naquele tribunal cheio de gente que duvidava de tudo, eu fui a primeira pessoa a perceber que alguma coisa estava diferente. Pequena, mas diferente. E era o começo de tudo. Eu queria te dizer que naquele momento eu ainda tinha algum tempo, mas não tinha. O tempo estava escorrendo pelos meus dedos como água fria. Eu sentia isso no ar,
no jeito que as pessoas se mexiam, no som dos passos, na tensão que parecia apertar minhas costelas por dentro. Era como se o tribunal inteiro estivesse me dizendo: acabou, você já perdeu. E o pior é que, de certa forma, eles estavam certos, pelo menos no que dizia respeito às regras daquele lugar. Enquanto eu ainda tinha a mão na perna do juiz e tentava entender o que tinha acabado de acontecer, aquele tremor, aquela mudança pequena, aquela respiração presa, o mundo ao meu redor voltou a se mover. E voltou rápido demais. O promotor foi o primeiro a reagir. Ele bateu os papéis na mesa de um jeito impaciente, levantou o queixo, como quem assume de novo o controle, e disse alto para todo mundo ouvir: Senhor, eu peço que encerremos imediatamente a audiência. Ela já ultrapassou todos os limites. Ele nem olhou para mim. Ele falava como se eu fosse só um ruído no fundo da sala. Um incômodo, um atraso. Algo que precisava ser apagado o quanto antes para tudo voltar ao normal. Mas você sabe o que acontece quando alguém quer apagar algo rápido demais? Eles começam a agir com pressa, e a pressa deles ficou evidente no próximo segundo. O juiz suplente, um homem que quase não tinha falado nada durante toda a audiência, inclinou o corpo para a frente e começou a pegar os documentos. Ele estava pronto para encerrar tudo ali. Pronto para declarar que minha presença não significava nada. Pronto para ignorar qualquer coisa que tivesse acontecido. Era como se aquela pequena mudança do juiz militar não tivesse existido. Como se o tribunal tivesse decidido que nada ali poderia contrariar a sentença que eles já tinham montado. E então eu vi, bem na mesa ao lado, um funcionário estava preparando o relatório final. O relatório que condenaria meu pai. O relatório que selaria a vida dele. O relatório que diria, em palavras frias, que ele era culpado. Eu vi ele datando, eu vi ele assinando, eu vi ele colocando o papel em ordem e naquele instante meu coração gelou. Porque eu percebi, de um jeito tão claro que doeu, se eu não fizesse algo agora, tudo estaria acabado. E quando digo agora, não é força de expressão. Era agora mesmo. Agora, neste segundo. Agora, antes que o juiz suplente abrisse a boca. Agora, antes que o segurança chegasse até mim. Agora, antes que o relatório fosse entregue. Agora, antes que carimbassem o fim da vida do meu pai. Eu senti a urgência entrando dentro de mim como se fosse um choque. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, mais apertado. Eu não conseguia respirar direito. E mesmo assim, eu sabia que não podia parar. Um segurança se aproximou. Eu ouvi o som do sapato dele arrastando no chão polido. Ele veio decidido. Veio porque recebeu ordem. Veio para me tirar dali sem pensar duas vezes. E eu percebi uma coisa simples. Se ele encostasse em mim, minha chance acabava na mesma hora. Nada do que eu tinha sentido antes, nada do que o juiz tinha sentido, nenhum tremor, nenhum calor, nenhuma dúvida, nada disso seria suficiente diante da força dele. Eu seria arrastada para fora e meu pai seria condenado. E sabe quando você sente que está tudo prestes a quebrar? Foi exatamente isso que eu senti. A sala parecia menor, o ar parecia mais quente, o som dos papéis sendo organizados parecia martelar dentro da minha cabeça. E o olhar do meu pai, aquele olhar, me cortou por dentro. Ele sabia que o tempo tinha acabado, sabia que se eu fosse retirada dali, tudo estaria perdido. Sabia que, naquele segundo, não era só meu medo que estava em jogo. Era a liberdade dele, era a vida dele, era a verdade dele. Eu ouvi ele sussurrar algo baixinho. Não sei se foi não desiste ou não vai. Eu não sei, mas eu sei que aquele som entrou dentro de mim de um jeito que me fez ficar ainda mais firme. O juiz militar ainda estava quieto, quieto demais. Era um silêncio estranho, um silêncio que tinha peso. Um silêncio que não combinava com um homem tão duro. E isso, por si só, já dizia alguma coisa. Mas ninguém ali queria ouvir. Ninguém queria acreditar.
Eles tinham pressa. Eles queriam encerrar, queriam fechar a porta da verdade antes que ela pudesse entrar de vez. E eu olhei para você por dentro, como se você estivesse na minha frente agora. E pensei, se você estivesse aqui, o que faria? Diria para eu parar? Diria para eu correr? Ou diria para eu continuar mesmo sem tempo nenhum? Porque esse era o ponto. Não havia mais tempo. O relatório estava pronto. O suplente estava prestes a falar. O segurança estava a centímetros de mim. O tribunal queria me calar. O mundo parecia contra mim. E tudo o que eu tinha era um instante. Um único instante. Um fio de segundo onde qualquer decisão mudaria tudo. Mas esse instante era meu, só meu e do meu pai. E se eu recuasse, ele seria perdido para sempre. Eu queria que você tivesse visto o rosto do juiz naquele momento. Não porque eu queria que você acreditasse em mim, mas porque era impossível ignorar o que aconteceu. Não foi algo grande, não foi algo que derrubou a sala inteira. Foi algo silencioso, algo que nasceu dentro dele, não fora. E eu percebi isso no segundo em que os olhos dele se fecharam. Sim, o Judge Harris fechou os olhos, não para me ignorar, não para respirar fundo, não para demonstrar autoridade. Ele fechou os olhos como alguém que já não consegue segurar o que está sentindo. E eu vi isso tão claramente que pareceu que o mundo parou por alguns segundos só para me deixar observar aquele gesto. É estranho, porque até aquele momento, tudo que vinha dele era dureza, frieza, ceticismo, uma parede que não permitia nenhuma rachadura. Mas naquele instante, uma rachadura apareceu. Eu senti. Ele fechou os olhos devagar. Não de forma teatral, mas de forma humana. Uma forma quase dolorosa. E quando fez isso, o rosto dele mudou. A expressão dele deixou de ser aquela máscara que ele usava para controlar tudo ao redor e virou algo mais frágil. Algo que eu reconheci, mas não sabia de onde. E foi aí que eu entendi. Ele estava lembrando. Eu nunca vou saber exatamente o que, não com todas as palavras. Mas eu senti dentro de mim como se tivesse sido puxada para dentro da memória dele por um segundo. Como se uma porta tivesse se aberto atrás dos olhos dele e alguma coisa que ele tentou enterrar por anos estivesse voltando para a superfície. Talvez fosse a filha que ele perdeu. Porque algumas pessoas carregam esse tipo de dor nos olhos mesmo em silêncio. Talvez fosse a fé que ele abandonou quando a vida quebrou algo dentro dele. Talvez fosse a imagem de si mesmo em um tempo em que ainda acreditava no que não podia ver. Eu não sei qual dessas possibilidades é a verdadeira, mas eu sei que era algo grande, grande o suficiente para parar o ar dentro dos pulmões dele. Quando ele fechou os olhos, os oficiais pararam de rir. Eles não perceberam que tinham parado, mas pararam. Sabe quando algo acontece e você não entende, mas sente que aquilo tem peso? Foi exatamente isso. A sala toda ficou diferente sem ninguém precisar fazer barulho. Eu fiquei ali olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo dentro daquele homem, que eu conhecia só como o juiz que não anda e não acredita em nada além de relatórios. Mas naquele instante, ele não parecia só isso. Ele parecia humano. Eu percebi o primeiro sinal de que algo muito profundo estava acontecendo quando a respiração dele mudou. Não foi um suspiro, não foi um soluço, não foi medo. Foi aquela respiração pesada de quem sente uma dor antiga voltar, como se uma lembrança estivesse sendo tirada de dentro dele à força. Ele mexeu o maxilar, só um pouco. Sabe quando alguém tenta engolir um sentimento que sempre evitou? Foi exatamente isso. E então veio o segundo sinal. A mão dele tremeu. Foi uma tremida pequena, quase invisível. Se eu não estivesse tão perto, não teria visto. Se eu tivesse olhado para qualquer outra pessoa, teria perdido. Mas eu vi. E aquilo mudou completamente o que eu pensava sobre ele. A mão que segurava o braço da cadeira de rodas se apertou contra o metal. Os dedos dele ficaram tensos, como se estivesse lutando contra algo dentro dele.
como se estivesse brigando com uma vida inteira de descrença, de controle, de frieza, de lógica, como se estivesse lutando contra ele mesmo. E aí, eu percebi a verdade que ninguém ali enxergava ainda. Ele não estava lutando contra mim. Ele estava lutando contra o próprio coração. Eu senti isso com tanta clareza que até doeu. Enquanto o promotor falava ao fundo, tentando fingir que nada estava acontecendo, o juiz não ouvia mais nada. Nada. Nem o barulho dos papéis, nem o ranger da porta, nem o arrastar dos sapatos dos oficiais. Ele estava preso dentro dele mesmo. Era como se por um momento toda a dureza dele tivesse sido arrancada e o homem por trás do uniforme tivesse aparecido. E o homem por trás do uniforme estava em conflito. Não era fé, ainda não, mas era memória. Eu quase pude sentir o que ele estava lembrando. Não pelos detalhes, mas pela forma como seu rosto mudou, pelo jeito como o queixo tremeu, pelo jeito como a respiração falhou, pelo jeito como ele tentou ficar firme e não conseguiu. Parecia que naquele segundo, algo que ele tinha enterrado lá atrás tinha voltado. Algo importante. Algo que fez sentido dentro do silêncio dele. Um amor perdido. Um pedido que ele nunca pôde atender. Uma promessa quebrada. Um momento de fé que ele já não tinha coragem de lembrar. Ou talvez apenas a lembrança simples de quando ele acreditava em coisas maiores. E eu senti uma coisa estranha enquanto observava isso. Pena. Não pena no sentido ruim. Pena no sentido de reconhecer alguém que também sofreu. Alguém que foi quebrado. Alguém que foi traído pela própria vida. Alguém que, assim como meu pai agora, já tinha perdido mais do que conseguia admitir. Eu percebi que o juiz não era só aquele homem duro que todos viam. Ele era alguém que tinha construído paredes enormes para não sentir mais nada. E agora, aquelas paredes estavam rachando. Não por causa de mim, mas por causa dele mesmo. Por causa do que ele lembrava. Por causa do que ele tinha perdido. Por causa do que estava voltando. Eu fiquei em silêncio porque entendi que não podia interromper. Não podia pressionar. Não podia pedir nada. Eu só podia esperar. E foi o silêncio que mostrou mais do que qualquer palavra. Os oficiais começaram a se entreolhar, como se percebessem que algo estava fora do normal. O riso, que ainda existia, foi murchando, como se tivesse perdido o sentido. A imprensa ficou mais quieta. O promotor ficou irritado sem saber por quê, mas eu sabia, eu vi primeiro, eu senti primeiro, porque era diante de mim que ele estava mudando. E essa mudança não tinha nada a ver com milagres ainda. Era algo emocional, humano, real. Era um homem que estava sendo obrigado a olhar para algo que tentou esquecer por anos. Algo que quebrava ele por dentro. Algo que fez a mão dele tremer de verdade. Eu nunca vou esquecer o jeito como ele abriu os olhos de novo. Lentos, pesados, carregados de um peso antigo. E quando ele olhou para mim, não era mais o olhar de um juiz para uma menina. Era o olhar de um homem para outro ser humano. Era o olhar de alguém que estava começando a quebrar por dentro. Alguém que estava começando a enxergar algo que não queria ver. Alguém que estava prestes a enfrentar a própria incredulidade. Ele não falou nada. Nada. Mas naquele silêncio havia mais verdade do que em tudo que ele tinha dito até agora. E eu entendi que a mudança tinha começado. Não era a mudança final. Não era a decisão. Não era o passo. Era só o primeiro sinal emocional. A primeira rachadura. O começo da virada. E eu sabia que, a partir dali, nada seria igual. Quando eu digo que a verdade entrou naquela sala como alguém que chega atrasado, mas chega na hora certa, não estou tentando ser poética. Foi isso mesmo que aconteceu. Tudo estava prestes a desabar. Tudo estava indo para o pior final possível. E então, a porta abriu de um jeito tão rápido que fez algumas pessoas olharem para trás com irritação. Eu virei também, porque qualquer movimento diferente naquela sala parecia importante. E foi aí que eu vi
um agente civil, rosto vermelho de quem tinha corrido, respiração pesada, quase ofegante, camisa fora do lugar e a mão segurando um pendrive pequeno, quase escondido entre os dedos. Ele parecia nervoso. Não era aquele nervoso de quem fez algo errado, mas o nervoso de quem sabe que está segurando algo que não deveria ter demorado tanto para aparecer. Ele olhou para o juiz, depois para o promotor, depois para mim, como se tentasse decidir para quem entregar primeiro. E por um segundo, ninguém falou nada. Foi como se a sala inteira estivesse tentando entender o que a entrada dele significava. Eu ouvi a voz dele sair meio trêmula. Eu encontrei isso no depósito da agência. As palavras ficaram suspensas no ar. Simples, curtas, sem explicação, mas foram suficientes para fazer todos os olhares mudarem de direção. O promotor, irritado, levantou a mão. Agora não, estamos encerrando, mas o agente continuou parado sem sair do lugar. Ele não recuou. Não entregou o pendrive para o promotor. Não pediu desculpas. Só segurou firme aquele objeto pequeno, como se entendesse que estava trazendo algo maior do que ele mesmo. E então, ele disse outra coisa. É sobre o caso dele. E apontou com o queixo para o meu pai. Aquela simples frase cortou o ar como uma lâmina. O juiz suplente parou de organizar os papéis. Os oficiais se entreolharam. A imprensa inclinou as câmeras. Meu pai abriu os olhos de um jeito que eu não via desde o começo do julgamento. E eu senti algo diferente dentro de mim. Não era esperança. Não ainda. Mas era atenção. Era como se uma luz tivesse acendido dentro da sala, bem ali, naquele lugar onde só existia injustiça e pressa. Eu não sabia o que tinha naquele pendrive, mas o agente sabia que era importante. Dava para ver nos olhos dele. Dava para ver no jeito como ele segurava o objeto com cuidado, como se segurasse a última peça de um quebra-cabeça. O promotor tentou se recompor. Se é sobre o caso, entregue para mim. Eu analiso depois. Mas o agente balançou a cabeça. Não, tem algo urgente. Acho que o tribunal precisa ver agora. O juiz militar, o Judge Harris, abriu os olhos na mesma hora. Ainda estava diferente, ainda estava em conflito, ainda carregava aquele peso estranho que tinha surgido minutos antes. Mas quando ouviu isso, ele pareceu despertar de um sono profundo. E foi naquela mudança dele, naquele levantar de sobrancelhas sem intenção, naquele o quê? Silencioso, que eu senti a força da verdade entrando. O juiz suplente pediu o pendrive e dessa vez o agente entregou. Não com medo, mas com a certeza de que tinha feito o que precisava fazer. Ele falou, antes mesmo que alguém perguntasse. Esse arquivo estava preso no relatório antigo. Não sei porquê, só sei que tem coisas lá que não batem. Coisas que não batem. Simples, clara, direta. A frase que muitas vezes muda tudo numa história. Eu fechei a mão, tentando conter o tremor. E o promotor ficou visivelmente desconfortável. Ele mexeu na gravata, olhou para a parede, molhou os lábios. Parecia alguém que não queria que nada fosse aberto naquele momento. E então, finalmente, o arquivo foi ligado. Eu não via a tela direito porque estava de pé muito perto do juiz, mas eu via as expressões. Eu sempre observei melhor rostos do que documentos. E eu vou te contar o que aconteceu ali como eu vi, não como alguém explicaria depois. O suplente abriu o arquivo. Ele começou a passar pelas páginas, pelas imagens, pelos textos curtos, pelas datas, pelos registros que estavam salvos ali. E então, a primeira linha importante apareceu no rosto dele. Ele franziu a testa. Uma linha pequena entre as sobrancelhas, quase invisível. Mas para mim, que estava prestando atenção em cada micromovimento naquela sala, foi como uma bandeira levantada. Ele passou para a próxima página, e a linha se aprofundou, passou para outra, e a boca dele se abriu um pouco, só um pouco, mas suficiente para eu ver que ele estava vendo algo sério. O promotor deu um passo à frente, irritado. Isso não é relevante, não é hora. Podemos...
Mas o juiz militar levantou uma mão pedindo silêncio, e ninguém ousou continuar falando. Eu senti algo mudar dentro do ar, não sei explicar, mas era como se a sala tivesse dado um estalo invisível. O suplente continuou lendo, e então, com a voz baixa, quase como se não acreditasse no que estava dizendo, ele falou: "Tem datas incoerentes aqui." Uma frase simples, mas uma frase que estremeceu o chão debaixo dos meus pés. Meu coração acelerou, não porque fosse vitória, ainda não era, mas porque era sinal de alguma coisa. Eu me aproximei um pouco mais, tentando ouvir melhor. O suplente continuou: "E assinaturas de horários que não batem, e registros repetidos, e testemunhos que entram em contradição." Eu não sabia tudo o que aquilo significava em termos de papel, mas eu sabia o que significava em termos de vida. Alguém tinha mentido, alguém tinha escondido, alguém tinha mexido no caso do meu pai. E agora estava aparecendo. Foi aí que o promotor perdeu completamente o controle da própria expressão. Ele não percebeu, mas o rosto dele desmanchou. Ele tentou disfarçar. "Isso deve ser um rascunho antigo, nada prova." O juiz militar olhou para ele sem dizer nada, só olhou. E aquele olhar derrubou qualquer máscara. Eu senti que algo dentro do juiz estava despertando mais ainda, como se aquele arquivo fosse mexendo nas mesmas feridas internas que já tinham começado a reabrir quando ele fechou os olhos antes. Mas agora não era só emoção, agora era informação. Agora era evidência. Agora era verdade emergindo pela primeira vez em muito tempo. Eu olhei para a perna do juiz sem querer. Foi instinto. E foi aí que eu vi. O pé dele se mexeu. Muito pouco. Muito devagar. Quase nada. Talvez até alguém que estivesse distraído não percebesse. Mas eu vi. Porque naquele instante eu estava olhando para tudo com olhos de quem não tinha mais nada a perder. O pé dele mexeu, como se respondesse a algo dentro dele, como se o corpo tivesse reagido antes da mente. E aquilo me acertou tão fundo que eu senti um frio percorrer minhas costas. Não porque ele estivesse levantando, não porque estivesse curado, mas porque era mais um sinal, mais uma pista, mais uma rachadura naquilo que parecia impossível. E isso, junto com o arquivo, junto com o tremor, junto com o calor, junto com o silêncio que estava começando a crescer no tribunal. Tudo isso se juntou dentro de mim como uma certeza que não cabia mais só no meu peito. Eu virei para você por dentro, como sempre faço quando preciso entender algo grande, algo que está acontecendo rápido demais, algo que mexe tanto que parece maior do que eu. E pensei: você está vendo? Você está entendendo o que isso quer dizer? Porque eu estou. Não é que a verdade tenha vencido. Ainda não. Mas ela tinha chegado, tinha entrado, tinha mostrado o rosto. E quando a verdade chega, quando ela aparece de um jeito tão claro que nem quem quer esconder consegue, ninguém mais consegue ignorar. Nem o promotor, nem os oficiais, nem a imprensa, nem o juiz suplente, nem mesmo o juiz militar. Eu olhei para o meu pai. Ele estava com os olhos marejados, não chorando, mas respirando diferente, como se tivesse levado um soco e um abraço ao mesmo tempo. E eu ali, com a mão ainda próxima da perna do juiz, soube. A história tinha virado, mas ainda não tinha acabado. A verdade estava emergindo. E pela primeira vez naquele tribunal inteiro, eles estavam com medo dela. Quando o pendrive revelou aquelas contradições e o primeiro movimento quase invisível apareceu na perna do juiz, eu senti que estávamos muito perto de algo, mas não era o fim ainda. Era como se tudo ao redor segurasse a respiração junto comigo. Eu sabia que, naquele momento, qualquer passo errado poderia fazer tudo desmoronar. Então eu respirei fundo, me aproximei um pouco mais e falei com calma, quase como se estivesse falando só com ele, mas na verdade era com a sala inteira. Eu só preciso de mais um momento, eu disse. Se o senhor der um passo, a verdade anda junto. E quando eu falei isso, não era sobre milagre, não era sobre fé, não era sobre provar que eu estava certa.
Era sobre ele finalmente olhar para o que estava dentro dele e para a verdade que estava surgindo diante de todo mundo. Harris me encarou de um jeito diferente. Não como juiz, não como autoridade, não como alguém acima de mim, mas como alguém que tinha esquecido que já acreditou em algo maior do que as regras. Era como se naquele instante ele estivesse lutando contra anos de dor, medo e descrença. E eu sabia que faltava só uma coisa acontecer, só uma, não era o passo ainda, não era a decisão final. Era uma escolha silenciosa. Ele deixar que a mudança começasse. Eu senti que estávamos na beira do momento que definia tudo. A liberdade do meu pai, o futuro dele, a verdade que ficou enterrada tanto tempo. E agora eu olho para você e te pergunto, do mesmo jeito que perguntei para ele naquele tribunal, qual seria a prova que você aceitaria agora? Quando Harris finalmente respirou fundo e segurou os apoios da cadeira, eu senti que alguma coisa tinha mudado de verdade. Ele não disse nada, apenas fechou os olhos, como quem precisa de coragem, e começou a se levantar. Primeiro, um movimento pequeno, quase tímido, depois um pouco mais, até ficar totalmente de pé diante de todo mundo. Ninguém riu, ninguém falou. Era como se o tribunal inteiro tivesse parado para ver o impossível acontecer na frente deles. Nesse momento, a sentença foi interrompida. Chamaram o suplente, revisaram os documentos, abriram o arquivo do pendrive e tudo ficou claro. Meu pai foi libertado ali mesmo, inocente, de volta para mim. E o juiz, ainda emocionado, admitiu que naquele dia algo maior que qualquer regra falou mais alto. Se essa história mexeu com você, me diga qual parte mais tocou o seu coração e qual tema você quer ver na próxima. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para acompanhar nossas próximas histórias. Porque às vezes a verdade só precisa de coragem para se levantar.